Olá! Hoje eu quero conversar com vocês como que a conduta dos pais, o modo como os pais lidam com os filhos, pode influenciar nos sintomas do TDAH. Muitos pais me procuram assim: Bárbara, o psiquiatra me recomendou fazer treinamento de pais, fazer uma terapia para você nos orientar como lidar com os problemas de comportamento dos nossos filhos. E às vezes, quando eles recebem essas indicações, eles ficam se sentindo culpados, né? Pensam assim: nossa, mas será que o problema está comigo? Será que sou eu que estou causando os problemas de comportamento do meu filho, que estou causando essa desatenção, essa agitação nele? Será que alguém está achando que é nossa culpa, né? Por que, gente, que isso acontece? Eu brinco que quando uma criança nasce, é como se nascesse a culpa, né, junto. Então, pai e mãe se sentem culpados o tempo inteiro, desde até lá da gravidez, né? A gente não precisa nem pensar na hora que nasce. E aí, quando a criança começa a apresentar alguma dificuldade ou recebe algum diagnóstico, aí que essa culpa ela cresce mais ainda. Então, por isso que eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, né? Por que que existem os programas de treinamento de pais? Por que que existe essa forma de psicoterapia? Por que que existem cursos de TDAH para pais? O que que acontece? O que que a gente sabe? O TDAH, ele é um transtorno neurobiológico. Então, o que isso quer dizer? A criança, ela nasce já com uma predisposição para desenvolver o TDAH. Então, ela tem uma dificuldade em circuitos específicos neuronais que têm relação com funções executivas e com a atenção. Então, o que a gente sabe é que nenhum comportamento, nenhuma atitude, nenhuma prática parental vai causar TDAH em criança. Então, essa culpa aí vocês já podem tirar da cabeça de vocês que não tem a ver. Só que o que a gente sabe é o seguinte: dependendo das práticas parentais ou das práticas dos adultos que convivem com uma criança com TDAH, aquelas dificuldades que são centrais no TDAH, elas podem tanto ser exacerbadas, ou seja, essas dificuldades podem aumentar, quanto essas dificuldades podem diminuir. Então, se a gente pensa que uma criança com TDAH, ela tem uma dificuldade na autorregulação do seu comportamento, das suas emoções, dos seus pensamentos, ou seja, ela tem uma dificuldade em controlar o seu próprio comportamento, de controlar o seu próprio corpo, os seus pensamentos, é muito mais efetivo a gente trabalhar com os pais ou com os adultos que estão lidando com aquela criança do que a gente trabalhar diretamente com a criança ali no consultório, 50 minutos por dia. Então, quando a gente pensa em tratamento para crianças com TDAH, é muito mais efetivo a gente trabalhar com os pais do que a gente trabalhar diretamente com a criança. Porque para ela generalizar coisas que ela poderia aprender no consultório para a vida dela, é muito mais difícil por conta do nível cognitivo das crianças mesmo, né? Então, imagina a criança lá na escola, o quanto que ela demora para poder aprender uma nova habilidade, generalizar aquilo. Então, é muito mais efetivo quando a gente trabalha com os adultos que estão envolvidos no cuidado dela. Então, por isso que a gente tem programas de treinamento de pais, por isso que a gente tem cursos de pais, de TDAH para pais, porque nessas abordagens a gente consegue capacitar os pais para eles intervirem no comportamento da criança. É como se nós, psicólogos, estivéssemos intervindo através dos pais. E a gente parte do princípio de que algumas crianças elas precisam ser educadas de uma maneira diferente. O que significa isso? Já comentei aqui com vocês várias dificuldades que crianças com TDAH possuem. Então, elas têm dificuldade maior de regular seu próprio comportamento, de controlar sua impulsividade, de flexibilidade, tem dificuldade de planejamento, tem dificuldade para tomar decisões, para adiar gratificações, tem dificuldade nos 4 tipos de atenção: seletiva, alternada, dividida, seletiva. Então, eles têm diversas dificuldades. Então, diante de todas essas dificuldades que eu acabei de comentar com vocês, a gente precisa ter estratégias para poder lidar com essas questões e ajudar a criança a superar todas essas questões. A gente tem um termo que é muito importante que a gente chama de estratégias compensatórias, que são estratégias que a gente vai trabalhando com a criança, que a gente vai adequando o ambiente para ela poder aprender a lidar, reconhecer as suas próprias dificuldades e aprender a lidar com essas dificuldades também. Porque uma coisa importante da gente saber sobre o TDAH é que a gente não briga com a criança por conta de sintomas dela. Não faz sentido a gente ficar brigando com a criança porque ela está desatenta na hora do dever de casa, por exemplo. Porque se a criança tem um TDAH e o TDAH diz que ela tem uma dificuldade de sustentar a atenção durante muito tempo, que ela tem uma dificuldade de resistir à distração, de ignorar estímulos que são distratores e prestar atenção naquilo que ela deve fazer, se ela tem uma dificuldade de alternar o foco de atenção dela entre 2 coisas diferentes, ou seja, se ela está prestando atenção aqui na aula
aula, ela desfoca, vê o irmão brincando com outra coisa, ela tem dificuldade de voltar ao foco dela de atenção. Ou se a gente sabe que ela tem uma dificuldade de dividir o foco dela de atenção entre duas coisas diferentes, ou seja, ela tem uma dificuldade de, por exemplo, conversar com alguém e prestar atenção na aula ao mesmo tempo, ela vai ter não faz sentido, né, diante de todas essas dificuldades, a gente brigar com ela, porque isso não é uma desobediência. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer todos os sintomas da criança, conhecer o TDAH, conhecer todas essas características, para a gente também ter estratégias e ajudá-las, né? Então, pensando naquele modelo que eu falei com vocês no início do nosso vídeo, sobre que dependendo como os pais lidam com as crianças, esses sintomas podem tanto ser exacerbados, quanto esses sintomas podem ser amenizados, é isso que eu estou querendo dizer. Se a gente fica brigando com a criança, se a gente fica tratando tudo quanto é sintoma como uma desobediência, o que a gente vai ver é que a criança ela vai se sentindo incompetente, ela vai criando crenças de que ela não é capaz de fazer suas coisas, que ela tenta, mas ela não consegue, ou ela pode criar uma crença de que ela é uma criança desobediente, ou ela pode criar uma crença de incapacidade, de que ela é burra, que ela não serve para estudar, que ela não dá conta de ser organizada, ou seja, ela pode criar várias crenças negativas. Então, por isso que é tão importante a gente ajudar a criança a superar a dificuldade dela, dar ferramentas para ela superar essa dificuldade, ao invés da gente ficar brigando ou punindo a criança por uma dificuldade que ela tem. Eu gosto de fazer analogia com uma criança que tem diabetes. Vamos imaginar uma criança que tem diabetes, e aí o que acontece? É que o corpo dela não produz insulina necessária para poder metabolizar toda a glicose que ela está ingerindo. Não, vocês concordam que não faz sentido a gente ficar brigando com essa criança porque o corpo dela não está produzindo insulina suficiente para poder metabolizar a glicose que está no corpo dela? Da mesma forma, não faz sentido a gente ficar brigando com uma criança porque o corpo dela não está produzindo os neurotransmissores necessários para poder ajudá-la a controlar o seu próprio comportamento, não ser tão impulsiva ou controlar o foco de atenção. Por isso que a gente precisa ter estratégias para ajudá-la a lidar com essas dificuldades.